Mas essa manhã, Deus reservou para que a gente mergulhasse um pouco mais fundo. E eu estava pensando o que nós poderíamos compartilhar nessa manhã. E algumas coisas vieram à minha mente, dentre elas um despertador. E eu acho que se eu fosse dar um tema para a minha ministração, ia ser o despertador, para ficar bem. O despertador. Quantos usam despertador aqui? Eu sou do tempo que a gente usava um despertador que era um redondão assim, que você botava em cima do criado mudo. Parece que agora não pode mais nem dizer criado mudo, né? Diz que é. A gente ora por ele, ele volta a falar, sei lá. Mas aquela mesinha que tem do lado da mesa, do lado da cama, a gente colocava esse bicho grandão assim. Você regulava lá para onde você queria. E do nada, quando você estava dormindo, que chegava a hora, chega, ele se tremia assim em cima. Você chega, tinha um medo, mas se levantava, porque o despertador lhe chamou. O tempo foi passando. Hoje a gente tem um celular. O celular, você escolhe qual música. Aquele despertador antigo, meu amigo, era um barulho só e era aquele e pronto. Mas agora você escolhe uma música. Eu quero uma música bem suave para me acordar. Aí, às vezes, quando você acorda com aquela música suave, você ainda tem direito a um negócio que aparece no celular, soneca. Soneca é tipo assim, não levanta agora não, rapaz, tá tão bom aí. Fica mais um pouquinho. Fica, Senhor, mais um pouquinho. Aí você, pum, no soneca aí, dorme de novo. Daqui a pouco, aquela música de novo, lhe dá a oportunidade do soneca novamente. Se brincar, você não se levanta mais nunca. Só dormindo, música, soneca. Dormindo, música, soneca. Mas sabe, queridos, chega um tempo na vida da gente que a gente começa a acordar sem precisar do despertador. Já viu isso? Tem uma fase que é assim, você bota o despertador, eu sei que alguém já teve essa experiência. É um compromisso sério que você tem, mas você precisa dar um cochilozinho que você está cansado. Aí você já pode botar o despertador só para garantir. Aí antes do despertador tocar, você já levanta, opa, deu a hora, aí você vai lá e desmonta ele, para ele não tocar, porque você conseguiu acordar antes dele tocar. Já passou por isso? Depois a gente entra numa outra fase, que você nem está mais aí para despertador, você já faz tudo certinho, tem um compromisso, organicamente falando, você já se levanta na hora certa, faz tudo na hora certa, sem precisar do despertador. Essa manhã, eu creio que Deus reservou para despertar a nossa vida para uma coisa que a gente não podia nunca ter dado uma soneca nela. Mas eu sabia também que a gente ia conversar e não ia ter muito, aleluia, muito glória a Deus. Manhã do despertador. E eu queria falar, antes de entrar no que eu quero falar, eu quero relembrar algo que eu falei ontem com o pessoal lá em Isabelê, né? A gente foi tomar um cafezinho lá, teve um culto maravilhoso. Vasconcelos Gonzaga estava lá com sua sofona, primo de Luiz Gonzaga. Tempo maravilhoso, mas a gente compartilhou algo e eu queria começar por isso. Nós passamos recentemente por uma perda de uma pessoa querida. E é bem interessante quando alguém está doente, conhecido, e que você preza por aquela pessoa, aí você intensamente começa a orar para que ela seja curada, para que ela saia daquela situação. Não é assim? E você ora com fervor todos os dias, incessantemente, insistentemente. E aí, de repente, o que é que pode acontecer? Duas coisas. Uma pessoa melhora e sai, ou ela morre. Não é assim? Mas, rapaz, como é que você diz um negócio desse? Não é fé, não. Ei, isso é fato. Não é fé, não, é fato. Ou ela melhora e sai, ou ela morre. E essa pessoa querida nossa, nós estávamos orando com muito fervor, e a gente ora, o crente que tem compreensão da palavra, ele ora até que, o quê? Até que aconteça alguma coisa. E essa pessoa partiu. Não deu o resultado que a gente desejava. E eu não vou aqui discutir por quê, foi que houve, Deus fez, Deus não fez, quem levou, não é nada disso não. Eu quero chegar em uma outra coisa. Porque depois que vem um falecimento, morreu. Pronto. A gente já não vai mais orar para ela ser curada, porque agora ela morreu. Mas o que é que a gente começa a dizer? Está melhor do que nós. É a palavra de consolo. Já viu isso? Está num lugar melhor. Está melhor do que a gente. É ou não é? Quem quer ir para lá? Como é que eu digo que é melhor e eu não quero ir para lá? Eu fico pensando, acho que tem alguma coisa errada aí. Porque eu digo é bom demais, é o melhor lugar do mundo, mas eu não quero ir para lá. Por quê? Alguma coisa está desencaixada. E aí eu estava pensando sobre isso.
E eu comecei a lembrar de um texto que está em Filipenses. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler vários textos. Estamos numa escola dominical, então pode ler muito texto, né? Então, Paulo começa a relatar aqui, e ele, no verso 3, ele diz assim: agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Ele estava falando para aquelas pessoas daquela cidade a qual ele estava escrevendo essa carta. Verso 4: quando oro por vocês, meu coração se enche de alegria, por causa de toda a maravilhosa ajuda que vocês têm feito em fazer conhecido o Evangelho de Cristo, desde as ocasiões em que vocês o ouviram pela primeira vez e agora também. No 9 ele diz: minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor e que ao mesmo tempo continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual. Aqui Paulo estava expressando qual o desejo dele e o que ele repetia nas orações dele. Duas coisas importantes: que eles transbordassem em amor e que crescessem no conhecimento da compreensão espiritual. E ele continua. E lá no verso 20, essa parte que eu queria chegar, ele diz assim: porque eu vivo em ansiosa expectativa e esperança de que nunca farei nada que me faça envergonhar-me de mim mesmo, mas sim que sempre estarei pronto a falar corajosamente de Cristo enquanto estou passando por todas essas provações aqui. Tal como no passado, e também que eu sempre serei uma honra para Cristo, quer pela vida ou pela morte, porque para mim, viver significa oportunidade para Cristo, e morrer é melhor ainda. Rapaz, que consciência maravilhosa desse homem. A razão da minha vida é Cristo. Eu vivo por um propósito. Paulo tinha convicções porque ele descobriu qual o propósito da existência dele. E ele diz aqui, na sua tradução talvez esteja assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, mas nessa tradução que eu estou lendo aqui, porque para mim viver significa oportunidade para Cristo e morrer é melhor ainda. Aí ele continua o texto, olha o que é que ele diz aqui: mas se viver me der mais oportunidade para ganhar pessoas para Cristo, então na realidade não sei o que é melhor de escolher, viver ou morrer. Sabe qual era a dúvida de Paulo aqui? Era entre viver ou morrer, porque ele disse assim: se morrer é muito bom, é uma maravilha, eu vou para o céu, vou estar melhor, vou estar em um lugar melhor, plena consciência. Mas por que ele tinha plena consciência de que lá era melhor? Porque ele também sabia que havia uma necessidade de ficar aqui, porque tinha um propósito para cumprir. Então, quando alguém morre e a gente diz assim: está melhor do que a gente, e diz: você quer ir? Quero não. É porque provavelmente a gente não descobriu o propósito de estar aqui. Porque quando eu descubro o que eu tenho que fazer aqui, facilmente eu vou saber. Se eu estiver aqui, eu faço, mas se eu morrer, vai ser melhor ainda. Amém? A gente estava conversando isso ontem e a gente nem sabe da nossa vida do dia de amanhã. Talvez você tenha expectativas, você tenha planos, projetos, mas a gente não tem convicção se vai amanhecer o dia de amanhã. Eu não quero trazer medo para você, não. Só pensar sobre isso. E aí vem um conselho. Como Paulo, viva intensamente o seu dia como se ele fosse o último. Vou dizer de novo. Viva o seu dia com intensidade, como se ele fosse o último. Não deixa essa ideia de que ele é o último trazer preocupação. Meu Deus, e meus filhos, minha mulher. Não, não é isso não. Eu estou dizendo, fique intenso nesse dia de hoje. Aproveita as oportunidades, prega o evangelho. Não perca tempo, que a sua vida se resuma a uma coisa só: Cristo. Ah, se você fizer isso, aí essa convicção: se eu morrer é lucro, se eu morrer eu sei que eu vou estar num lugar melhor, vai ser melhor, aí ela chega. Por quê? Porque você sabe o que é que está fazendo aqui. Todos nós temos um projeto que já foi feito, já foi criado no coração de Deus para ser executado aqui. Não é o nosso projeto. Mas mesmo que eu tenha um projeto, o meu projeto tem que estar dentro do projeto de Deus. Vocês estão entendendo? A base é o projeto de Deus. Tudo tem que ser construído no projeto de Deus. E às vezes a gente cai no erro de fazer um projeto e chamar Deus: Pai, eu te convido, vem para o meu projeto, realiza, faz dar certo. Aí Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: faça assim não, faça o seguinte: Pai, qual o projeto que você tem para mim? Eu vou entrar nele. Aleluia, aleluia.
E essa consciência de Paulo me faz pensar fortemente sobre isso. Ele conhecia essas realidades, mas ele sabia que tinha uma necessidade, tinha uma tarefa. E nós temos uma necessidade, nós temos uma tarefa. Sabe, queridos, a nossa maior tarefa é reconciliar o mundo com Deus. Você pode ter vários planos aqui. Se a gente fosse perguntar, fazer uma pesquisa, passar microfone de mão em mão, ia ser aqui um horror de planos. Muita coisa, muito plano. Todo plano que você tem, eu não condeno o seu plano, mas ele tem que estar firmado em um plano maior. E o plano maior é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Isso é um despertador tocando, para mim e para você. E nem adianta tentar apertar no soneca, que esse despertador é do antigo, não tem soneca. Ou você desliga, ou ele não para de tocar enquanto você não se levantar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sabe, eu estava ali, antes de subir, e eu vi que entrou um senhorzinho aqui. E aí eu não sei qual o problema dele, por ter entrado assim, veio dançando, ficou dançando um pouco aqui na frente. Depois falaram com ele, levaram lá para fora, para que ele não atrapalhasse o andamento do culto. Isso mesmo tem que ser feito. Mas eu fiquei olhando para aquela pessoa e eu quero tocar um despertador aqui para você. E se esse cara que entrou aqui, esse senhor, for um grande evangelista, se for esse o ministério que Deus tem com ele, ele só está num outro caminho fazendo tudo errado. O que é que ele está precisando? De alguém que reconcilie ele, a chamada dele. Só pegar e trazer para o lugar certo. Que bom que ele entrou. Está me ajudando na ministração. Eu conheço um pastor. Ah, está ali? Que benção. Eu conheço um pastor que ele fez um negócio bem interessante na igreja uma vez. Bem arriscado, mas bem interessante. Ele conversou com um cara de uma outra igreja, de uma outra denominação, mas que fazia parte do teatro da igreja. Teatro da igreja, aquele pessoal que faz as peças, tal. Esse cara era bom no teatro. Mandou chamar o cara. Aí conversou com o cara e disse assim: rapaz, eu vou precisar de você domingo à noite aqui na igreja. E aí, o que é para eu fazer? Eu quero que você venha vestido de mendigo. Eu quero que você sente aí na porta, onde todo mundo vai passar. Eu vou avisar a um diácono o que é que está acontecendo. Só ele que vai saber. Só ele e eu. E você. Você vai ficar lá. E aí você vai ficar pedindo auxílio às pessoas que forem entrando. Isso fazia parte da pregação do pastor. Ele ia precisar dessa cena. E ele fez. E o cara chegou lá. O cara era ator de novelas da Record. O cara era bom. Rapaz, ele veio, ele botou o pé dentro de umas terras, veio com aquela... O pé até a canela aqui era de quem estava 10 dias andando. A roupa, tudo perfeito. Um saco aqui nas costas e tal. Aí veio, chegou, eu avisei o diácono. Eu não, né? O cara lá que fez o negócio. Avisou o diácono e o diácono disse assim, ó, ninguém mexe com ele não, deixa ele aqui quieto. Pronto. O pessoal ia passando, aí ele ia pedindo. E as pessoas... sem dar nada. Aí começaram a dizer, sabe o quê? Tira esse homem daí que ele está fedendo. Foi a primeira coisa que falaram. E ele não estava fedendo, porque ele estava fantasiado. Ali não tinha... A realidade visível estava gerando um sentimento no olfato que não existia. Olha que coisa. Resultado. Depois que todos entraram para o culto, o pastor começou... Quando começou o louvor, começou o culto, e o combinado com ele era que ele entraria na hora que o pastor subisse para pregar. Aí o diácono deixou ele entrar, ele entrou. Aí imagina aqui, você subiu aqui para pregar e agora ele estava aí dentro pedindo às pessoas uma ajuda. E aí todo mundo dando sinal para os diáconos, tira aqui, tira aqui. Aquela agonia na igreja. Aí o pastor que estava ministrando chamou o cara pelo nome. Fulano, vem cá. Aí ele veio. Subiu e ficou do lado do pastor. Olha, foi um silêncio. Não é todo enterro não que tem um silêncio desse não. Silêncio total. Aí estava agora o pastor aqui e o cara aqui do lado. Aí o pastor disse assim, eu queria apresentar a vocês o irmão fulano. Ele é da igreja tal e eu o convidei hoje aqui para ele me ajudar nessa ministração. Nessa hora já tinha gente chorando. Porque já estava fazendo uma retrospectiva e viu que tratou mal. Aí depois ele fez um relato. Ele mostrou uma moeda de 50 centavos. A igreja devia ter aproximadamente 150 membros. 150 pessoas naquele dia na igreja. Esse cara mostrou uma moeda de 50 centavos. Foi a moeda que deram a ele. E ele fez uma observação. Ele disse, teve um que entrou comendo.
tinha uma Coca-Cola e tipo uma coxinha, algum salgadinho na mão. E ele disse assim, me deu um pedaço. E a pessoa que passou disse assim, eu também estou com fome. Imagina o clima para essa ministração nesse dia. O clima de arrependimento. Parecia que tinha uma nuvem de arrependimento assim, sabe? Mas sabe, querido, aquilo foi preciso. Despertou muita gente. Tocou despertador, assim, para acordar muita gente. E essa manhã, eu acredito, eu e você, nós vamos sair daqui despertados por Deus para algo que é fundamental. A palavra fundamental, ela é originada da palavra fundamento. Fundamento significa a parte que sustenta alguma coisa que está em cima. Tudo que eu quiser construir na minha vida espiritual tem que estar em cima de um fundamento. Qual é o fundamento? Deus é o fundamento. E o que é que ele diz? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que chamada maravilhosa. Tudo tem que estar firmado em cima disso. Isso é alicerce. Esse prédio foi construído, tem uma parte que está embaixo dessas paredes, que foi preciso cavar. E aí é bem interessante que o fundamento, ele diz uma coisa para mim e para você, que a parte invisível sustenta a parte visível. Ninguém está vendo o fundamento que foi colocado aqui, que pedra foi, qual a profundidade, mas é ele que está sustentando essa parede e esse prédio. Isso fala sobre a minha vida particular, secreta, o meu relacionamento com Deus. É um fundamento para sustentar todas as outras coisas que eu vou colocar em cima. E no meio desse fundamento tem uma ordenança. Não foi uma sugestão de Deus? Olha o despertador tocando. Eu devia ter trazido um despertador. Não foi sugestão. Não é opcional. Mas tem substituições que estão sendo feitas. Eu tiro aquilo que Deus pediu para que eu colocasse em primeiro lugar na minha vida e coloco a minha vida em primeiro lugar. Ah, eu tenho que ser beneficiado, eu tenho que ser um ministro, eu tenho que pregar, eu tenho que receber ofertas, as pessoas têm que me ver. O nome disso é atalho. E atalho, às vezes, parece que a gente vai economizar, mas se perde. E aí depois tem que voltar para o lugar inicial e pegar o caminho certo. E essa manhã, Deus está despertando a gente. Ei, pega atalho não. O caminho certo começa no ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 14 tem uma história muito bonita. Vocês já conhecem e até acho que já falei dessa história aqui, mas vou repetir, resumidamente. Estava lá Jesus pregando, depois ele saiu para orar e ele disse aos discípulos, pega o barco e vá para o outro lado. E os discípulos foram, no meio do caminho começou muito vento, muito tumulto, e aí o barco começou a balançar demais, eles se preocuparam, eles deram uma olhadinha, aí viram um homem, uma pessoa andando sobre as águas, aquilo assombrou a todo mundo. E aí Pedro vem para a beira do barco, fala, quem vem de lá? E ele diz, sou eu, Jesus. Ele disse, é você mesmo, mandou eu ir ter contigo. E ele sai do barco, anda sobre as águas. Mas tem um momento que ele começa a olhar as circunstâncias, ele começa a tirar o foco, ele começa a fazer atalhos. E aí ele afunda. Só que aí vem o grande detalhe. Quando ele afunda, ele dá um grito. Senhor, salva-me. E a Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão e socorreu Pedro. Diga comigo, estendeu a mão. Quando a gente vai ler Atos capítulo 3, tem uma outra história. Pedro e João estão chegando no templo em Jerusalém e estão entrando pela entrada do portal, ou aquela porta que chamava Formosa. E quando eles estão chegando perto da porta, eles percebem que as pessoas estão trazendo um coxo de nascença. E aí colocam lá na porta, porque todos os dias faziam isso para ele ficar lá pedindo esmola. Mas Pedro e João, quando viu aquilo, disse, epa, a gente está nessa história para mudar a história de pessoas. Olha que consciência. E aí, quando eles chegam perto, a primeira coisa que eles dizem para aquele coxo, está escrito na sua Bíblia. Atos, capítulo 3. Tarefa de casa, depois você vai ler. Aí ele diz assim, olhem para nós, olhe para nós. Olhe para nós. Meu amigo, que maravilha, queridos. Eu quero estimular você, nós vamos fazer isso juntos. Quando chegar em alguém que está com necessidade, seja financeira, emocional, o que for, aí a gente vai dizer, ei, olhe para mim. Paulo disse, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Nós precisamos reformular algumas coisas para chegar nesse nível.
E poder dizer para as pessoas, está com dificuldade, está aperreado, tá... Pai, olha para mim, cara. Deixa eu te dizer o que é que eu faço aqui, quem é que eu tenho sobre mim, o que a palavra fez pela minha vida. Nós precisamos voltar a fazer isso. E aí, quando Pedro e João olham para aquele coxo, diz assim, olhe para mim. Agora, deixa eu te dizer, o que eu tenho, eu te dou. Então, ele não disse assim, o que fulano tem, o que o pregador que é mais fervoroso tem, o que o pastor que ficou 200 anos naquela igreja tem. Não. Você só pode dar o que você tem. Aí pode ser que a gente se depare com a necessidade de dar e olha para dentro e está vazio. Olha o despertador tocando. Se encha. Porque você vai precisar dar do que você tem. O que eu tenho, eu te dou. Levante e ande. Olha que maravilha. Rapaz, eu fico arrepiado com um negócio desse, porque a gente tem que voltar a ver essas coisas acontecerem. Mas para isso eu tenho que despertar. Porque Deus não mudou. Se acontecia naquele tempo, vai acontecer hoje também. E quem são os Pedros e João da vida? Eu e você, querido. Mas para isso eu tenho que despertar. Para uma vida baseada em uma missão, em uma chamada. Sabe o que é mais interessante ainda desse texto de Atos? Eu costumo dizer que a gente muitas vezes vai ler um texto e a gente vibra no final do texto. Quando você já conhece o texto, você lê rápido, nem se preocupa com o meio do caminho, porque você já sabe como é que vai acabar, você espera para vibrar no final. Ei, tem coisas maravilhosas que acontecem no processo. E eu vou te dizer uma coisa, o processo é mais importante do que o resultado final. Porque sem o processo você não chega lá. Aleluia. E quando Pedro disse para aquele homem, levante e ande, aí o texto diz que ele estendeu a mão. Sabe o que Pedro fez? Ele replicou algo que já tinha acontecido lá com Jesus no dia do barco, no dia da água que ele afundou. Quando ele precisou, Jesus estendeu a mão. E agora, Pedro estava dando continuidade àquilo que Jesus fez por ele. Estendeu a mão. Aleluia. O despertador está tocando. Nós precisamos ser a mão de Deus na terra. Estender a mão ao necessitado, seja qual for a necessidade. Mas nós somos o instrumento de Deus para que isso aconteça na terra. Sabe o que é interessante? Aquele homem era coxo de nascença. Biologicamente falando, um coxo de nascença ele é atrofiado. Porque ele nunca andou. Nunca exercitou a perna. Então, tudo é atrofiado. Então, foi necessário que Pedro estendesse a mão, levantasse ele, e disse que ele se levantou de um pulo. Aí eu penso, como é que ele pulou? Já tinha milagre acontecendo aí. Ele pulou e se firmou e começou a andar. Ele começou a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito. A Bíblia diz que quando ele se levantou desse pulo e auxiliado por Pedro, as coisas ficaram todas no lugar. Mas agora ele começou a exercitar, a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito na vida dele. Andar. Coisa simples, que parece insignificante, mas para aquele homem era o sentido da vida dele naquele momento. E depois ele entra no templo. Olha que legal. Aquela porta era o limite daquele homem. Porque ele ficava ali com outros interesses. Esmola, para sobreviver. Mas agora, porque encontrou um homem de Deus, o lugar dele não é mais na porta. O lugar dele agora é dentro. Aleluia! Esse lugar aqui, aquela porta bonita, formosa. É o lugar em que pessoas vão passar por ali. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estender a mão lá fora para os necessitados. E Deus está nos despertando nessa manhã. Essa é a manhã do despertador. Não perca tempo. Tem um texto em Marcos capítulo 16, que eu até já citei o finalzinho dele, mas eu quero ler um pouco mais. A partir do verso 15, se você puder me acompanhar. Marcos 16, é o último capítulo do livro de Marcos. A partir do verso 15 diz assim: Então disse, vão ao mundo inteiro e preguem as boas novas a todas as pessoas. Ou seja, estendam as mãos. 16. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. 17. E aqueles que crerem utilizarão minha autoridade para expulsar demônios. Ei, só expulsa demônio quem crê. Primeira coisa que a gente ganha quando
é levantado por alguém. Porque você foi levantado por alguém. Alguém orou por você, alguém te evangelizou, alguém te convidou para a igreja, estendeu a mão. E agora você vem. Quando você começa a crer nesse evangelho, a primeira coisa que acontece, Deus te dá autoridade. Mas se eu mudo o foco, se eu procuro um atalho, eu deixo a autoridade lá no canto e eu vou tentar fazer do meu jeito aqui, vamos lá, vamos ver. Ah, porque eu quero subir naquele púlpito, eu queria que o povo me visse, eu queria que... Muda tudo. E Deus está dizendo agora, ei, desperta, para tudo, volta para o ponto inicial. Eu creio em você, Pai. Pega a autoridade e sai com ela, porque nós vamos precisar dela. Sabe por que Pedro disse assim, olha para mim? Sabe por que Pedro estirou a mão e disse, vamos, se levanta agora? Autoridade. E ele tinha porque ele estava crendo em Deus. Não é diferente para mim e para você. O texto continua e diz assim, e falarão novas línguas. Isso fala sobre comunhão. Depois no 18 diz assim, poderão pegar em serpentes com toda segurança, e se beberem alguma coisa venenosa não lhe fará mal algum. Está falando sobre proteção. Mas se eu estiver no atalho, fazendo do meu jeito, porque eu acho que é assim, ah, você viu fulano? Essa foi proposital, viu? Você viu fulano? Viu a roupa de fulano? Você viu não sei o quê? Mas você viu o que foi que ele disse? Sai daí, meu irmão. Sai desse atalho. Volta para o lugar de proteção, de autoridade, de intimidade, de comunhão. E quando puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Está falando sobre poder. Tem um lugar para mim, depois da porta formosa. E nesse lugar, porque eu creio em Deus, eu tenho autoridade, eu tenho comunhão, eu tenho proteção e eu tenho poder. E aí as nossas orações não vão ser mais palavras vãs, ou vãs repetições, ou coisas cansativas, ou coisas obrigatórias, ou uma união de frases pré-formuladas. Mas vão ser a expressão do nosso sentimento, porque a gente crê. O texto continua. E no verso 19 diz assim, quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para os céus e assentou à direita de Deus. Verso 20, e os discípulos foram a toda parte pregando, e o Senhor estava com eles confirmando. Aleluia! As confirmações só vêm com as pregações. As confirmações só vêm quando eu estou fazendo aquilo que eu fui criado para fazer. A razão pela qual existo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero tocar mais outro despertador para vocês. Está vendo essa cadeira vazia que está do seu lado? Agora olha para cá. Sabe que ela podia estar com uma pessoa aí, ouvindo a palavra de Deus, em qualquer um dos dias que tem culto aqui? Já viu como é constrangedor às vezes? Aqui está só a igreja, fica bem à vontade. Depois eu vou embora também, o pastor resolve. Como é constrangedor. Quantos estão visitando? Aí, irmãos, convide alguém. Eu acho tão confortável vir para a igreja. Eu venho climatizada, cadeira boa, eu sento, escuto, vou para casa e pronto. Isso é atalho, queridos. O fundamento é outro. Isso aí é uma vida sem autoridade, sem poder, sem segurança, sem experimentar o melhor de Deus, só ouvindo testemunho dos outros e achando bom demais. Rapaz, deixa eu te contar o que Deus fez com fulano ali. E o que Deus tem feito comigo? Ah, Deus tem feito comigo. Há 10 anos atrás, aconteceu tal coisa. 10 anos atrás? Eu tenho que contar uma de ontem e uma de hoje. Por quê? Por causa do fundamento. Estou no canto certo, sem atalho, fazendo a coisa certa, vai dar certo. Aleluia. Confirmações. E os discípulos foram a toda parte pregando, e o Senhor estava com eles e confirmava o que eles diziam, por meio de milagres que seguiam suas mensagens. Aleluia. Eu quero que você saia daqui hoje pela manhã com uma zoada de um despertador tocando na cabeça de vocês. Tem um estudo que foi feito que cada tipo de música que você escolhe para despertar, ou cada tipo de som que você escolhe para despertar, pode conduzir a sua vida depois que você desperta. Por exemplo, se for uma música bem macia, aí você acorda naquela calma, naquela paz. Você se levanta, vai, está tudo em paz. Se for um rock,
Você se acorda assim, aí você sai agitado para o dia. Então aquilo ali dá uma voz de comando. Eu queria que de forma bem tranquila, Deus pudesse estar despertando o seu coração hoje, para que você pudesse, nosso coração, porque isso começa a servir para mim. Desde a hora que eu comecei a olhar esses versos e juntar essas peças aqui, Deus estava falando comigo. E eu não quero mais perder tempo. Porque entre procurar atalhos para a minha vida, que eu nem sei para onde é que vai me levar, eu prefiro estar no canto que Ele programou para a minha vida. Porque esse é um lugar de segurança e é aqui que as coisas acontecem. Sabe o que é que a gente não pode mais? É estar no desgosto de ver orações que são feitas e não são respondidas. Eu sei que isso não acontece com vocês, só acontece em Campina Grande. Ora, não acontece nada. Eu vou de novo. Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou orar 3 vezes por dia, a mesma coisa, para ver se Deus... Isso é reza, meu querido. Isso é o terço, a mesma coisa. Não é assim, querido. Sabe como é que funciona uma oração? Seja de pedir, que é o que a gente mais faz, ou qualquer outra coisa. Você faz com tanta fé que depois não tem outra oração. Tem celebração pela oração que fez. Eu estou com uma necessidade. Vamos lá para o exemplo mais fácil. Estou com uma necessidade de água. Aí eu oro e depois eu digo, Pai, muito obrigado, porque eu já me alegro que a água vai chegar. A água não chegou não. E eu começo aqui. Eita glória, a água vai chegar. Vai orar de novo? Não, rapaz, vai chegar. Se eu for orar de novo, é como se eu estivesse dizendo, rapaz, eu não acreditei naquela primeira não. Deixa eu reforçar aqui. Nem você está acreditando. Mas quando você acredita, você ora e começa a celebrar quando você menos espera. Que a água chega e alguém diz, eita, a água chegou, vamos celebrar. Aí você diz, meu amigo, eu já estou celebrando desde a hora que eu orei. Aleluia. O que fugir disso é atalho. E atalho também conduz. A gente só não sabe para onde. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Domingo pela manhã, nós estamos reunidos para ouvir de Deus. Ei, vocês estão correndo demais e esqueceram um negócio que eu disse lá no começo. Vocês deixaram a bagagem principal. Ei, volta para pegar e recomeça da forma certa. Pode ser que a velocidade do que vai acontecer não seja a que a gente quer. Mas a solidez é a que Deus quer. Porque tudo começa, não em mim, mas em outras pessoas, estendendo a mão. Pedro compreendeu. E aquilo foi uma lição maravilhosa, quando Jesus estendeu a mão e salvou Pedro, ao ponto de que ele repetiu aquela ação para outras pessoas. E eu acredito que aquilo não aconteceu só uma vez. Mas agora não é mais a vez de Pedro. Agora é a tua vez, é a minha vez. Amém?